fé. Mas em nenhum momento Jesus falou que alguém não tinha fé. Então isso nos traz esperança, porque isso quer dizer que nós temos fé. Só que às vezes a gente fica meio cambaleando na fé. A gente esquece onde será que a minha fé está. Mas é muito bacana porque Jesus mesmo, quando ele faz a pergunta onde está a sua fé, quer dizer que você tem. Só que às vezes a gente não sabe onde ela está, né? Eu vou começar contando uma história. Quem aqui já ouviu a história do ateu e do urso? Pois é, essa aqui é uma historinha só pra gente começar num jeito bem light, tá? Então a historinha conta assim. Tinha um ateu que ele estava passando no bosque. E esse bosque maravilhoso, aquele acidente da evolução, né? Então ele via as árvores estavam lá, colocando as folhas balançando pelo vento, aquelas árvores espetaculosas, né? E de repente ele começa a ver alguns ruídos de animais, mas em especial um ruído mais alto, né? E aí ele caminhando pela floresta, ouvindo ruído, parece que tudo começou a balançar, aquele ruído começou a ficar um pouquinho mais alto e de repente ele viu que tinha um urso perto dele, né? Um urso bem corpulento ali, e o urso estava caminhando em sua direção. De repente, né? O urso começa a caminhar mais rápido, ele também começa a, né, acertar o passo, olhou para cima do ombro, olhou para o outro lado, viu que o urso já estava chegando um pouquinho mais perto, aumentou a velocidade. Tinha aquele medo. De repente ele já estava em lágrimas, correndo, e de repente ele cai desarmado. Quando ele olha, o urso já está lá, sobre ele, procurando para pegar este homem, quase agredindo já ele. E neste momento, o que o ateu faz? Ele começa a pedir a Deus, né? Que a gente sabe que é bem assim. Aí ele clama a Deus, olha para o céu e fala com Deus. Oh, meu Deus, me ajuda, o urso está prestes a me pegar agora. Então, neste momento, tudo para. O tempo para, o urso fica sem reação, o bosque mergulha num silêncio profundo. E aí ele começa a ouvir a voz de Deus. E Deus diz assim: tu, negaste a minha existência todo este tempo, todos esses anos, ensinou aos outros que eu não existia, reduziste a minha criação a um mero acidente. E agora, você quer que eu tire você desse apuro? Agora você quer ter fé de repente em mim, né? Onde que está isso? Aí o ateu olha para esse feixe de luz, né? E começa e fala assim: olha, Senhor, realmente seria muita hipocrisia da minha parte, né? Eu agora virar um cristão, começar a te pedir para que me salve disso, mas tudo bem, mas o senhor então pode, por favor, tornar o urso cristão, né? Aí o que Deus responde, né? A luz vai embora, o rio volta a correr, os sons da floresta voltam, né? Aquela coisa toda. Aí o urso que já estava ali prestes a pegar o ateu, vira cristão. E o que o urso faz? Ele pende a cabeça, abaixa a cabeça, põe as suas mãozinhas juntas e diz: Senhor, abençoe esse alimento que eu estou prestes a comer. Então, quer dizer, tomara que nós também façamos isso, né? Então, quer dizer, o urso realmente ficou cristão. Mas vamos lá. Não existe, pessoal, nenhum ateu. No fundo, todos nós nascemos com essa centelha divina dentro de nós. Todos nós sabemos que existe algo maior do que a gente. Então, é uma negação, é um lado do nosso orgulho que sobrepõe a necessidade de viver com a divindade. Mas na hora do vamos ver, a gente lembra dessa historinha, porque qualquer ateu vira cristão. E quando reconhece, pelo menos pede o outro para virar cristão. Aí a pergunta para vocês têm fé?
Alguns podem responder, quem não quiser não precisa, mas pensa bem, você tem fé? Porque às vezes a gente fica assim, ah, meu Deus, será que todos nós temos fé? Será que se a gente conhece alguém que não tem fé nenhuma? A gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec diz assim, no item 12, a fé é humana e divina, é o sentimento inato no homem, de sua destinação futura, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, o qual deve crescer por sua vontade ativa. Olha a palavra, vontade ativa. Assim, unindo sua força humana à vontade divina, poderá realizar os prodígios, e que não é senão o desenvolvimento das faculdades humanas. Eu gosto muito daquela palavra-chave, né? Porque todos nós temos fé. Ela está ali no estado latente, às vezes está lá no fundinho, mas ela existe. Só que ela só vai desenvolver com a nossa vontade ativa. Quando a gente vê a palavra ativa, isso quer dizer o quê? Ação. Fazendo algo, trabalhando aquilo. E vontade você tem que querer. Não adianta. Né? Quando a gente fala assim, ah, meu Deus, eu vou pedir a leitura. É pedir algo, o que você quer da vida? Eu pergunto, o que você quer da vida? Ah, eu quero isso. E o que você está fazendo para ter isso? É a segunda. E você quer mesmo aquilo? Porque, né, aquele ditado, quem quer, consegue. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Não é assim? Então, a gente querer de verdade, a gente tem que também ter essa ação. Primeiro, a gente vai entrar na esperança. Eu gosto de dizer que a esperança, toda noite a gente coloca, né, ou a maioria da gente coloca o despertador no horário para acordar na manhã seguinte, certo? Isso aí seria, então, esperança, que você espera que o relógio vai tocar, né? Quem aqui já pôs no PM e era o AM, aquela confusão toda, na hora que você acorda, você fala, ah, meu Deus, era AM, não era PM, né? Então, a gente tem essa esperança. A gente está confiando em Deus ou no relógio, no relojoeiro que acertou o relógio. A gente tem uma certa esperança. Isso é chamado de esperança. Quando você espera que algo acontece. Né? Você fez a sua parte, coloquei o relógio, chequei a bateria e eu espero que ele vai tocar de manhã. É garantia? Então a esperança traz uma garantia? Não. Ela traz uma probabilidade, né? Que você espera que aquilo acontece. O relógio pode não tocar, você pode não escutar, tá sonhando bem profundo, não escutar. Agora, uma mãe com um bebezinho que tá lá no outro quarto, o bebezinho faz... A mãe escuta? É muito diferente, né? Agora, um relógio... Às vezes você dorme, que é uma beleza. Seu ronco é mais alto ainda do que o relógio, né? Então, quer dizer, esperança, você pode nem acordar. Vai que você desencarna, vai que Jesus chama, não é? Como a leitura. Então, quer dizer, a esperança não tem garantia. Segunda parte, então assim, quando você coloca seu relógio para acordar no dia seguinte, isso é esperança. Eu acho interessante o doutor Hamilton, ele chama, eu conheci-lo pessoalmente. Gente, que pessoa, ele tem um livro que chama O Bisturi e a Alma. Ele é um neurocirurgião. E ele conta várias histórias nesse livro. Eu acho que seria fantástico, assim, convidá-lo uma vez para que é um lado espiritual muito forte que ele descobriu pela medicina. Então ele conta até uma história de um rapaz, eu acho que eu contei já, talvez aqui até. Tinha um menino que tinha um tumor no cérebro, era um paciente dele, foi pela primeira vez vê-lo por esse tumor, a mãe o levou. E o tumor, ele examinou o tumor no cérebro da criança e era operável. Então ele operou o tumor e ele disse, olha, pode ser que esse tumor volte, mas você tragam aqui, né, novamente se acontecer alguma dor de cabeça, alguma coisa assim. E esse menino gostava muito de pescar fly fishing. Não sei se você sabe, é tipo assim, você joga um anzol e sabe assim, uma pescaria diferente. E com os anos, essa criança eu acho que teve mais 2 cirurgias. Passava alguns anos, voltava o tumor, ele operava. E quando o menino já era adolescente, falou com o médico, falou com o Dr. Hamilton, falou, Dr. Hamilton, se um dia o tumor voltar e não tiver jeito, manda eu ir pescar, porque aí eu quero fazer a minha última pescaria. Então, assim, a criança já tinha uma ideia, né, óbvio, do tumor e qual era o problema e tudo. Quando o garoto tinha 17 anos, ele voltou, o tumor voltou novamente,
e foi lá no consultório do Dr. Hamilton. E o Dr. Hamilton examinou e já estava lastrado pelo cerebelo, quer dizer, já não tinha jeito. Então o Dr. Hamilton, ele conta essa história e você vê assim, a angústia dele contar essa história. E ele fala assim, olha, tá na hora de você pescar, você fazer aquela pescaria. Então, nessa mesma noite, quando foi mais no meio da noite, 2 ou 3 da madrugada, ele recebe uma ligação do Dr. Hamilton, da mãe do rapaz que ele tinha acabado de desencarnar naquela noite. O Dr. Hamilton diz que nesse dia foi quando ele trocou a prática, o jeito dele praticar a medicina. Porque ele disse que esse garoto, ele não morreu do câncer. Ele morreu da falta de esperança. Ele falou que esse câncer ele poderia ter vivido alguns meses ainda. Então, o que o matou não foi o câncer. Foi realmente quando ele não tinha nenhuma expectativa. Quando ele realmente não tinha nenhuma esperança. Então ele disse que não existe esperança falsa. O que existe é esperança. Né? Então para a gente sempre... E ele falou, eu não vou mentir para os meus pacientes, eu não minto para eles, eu dou o diagnóstico, mostro os resultados, mas eu nunca mais, a partir dali, mandei ninguém pescar. Certo? Então eu acho muito profundo a gente entender o que é essa esperança. Porque às vezes uma pessoa perto da gente precisa de algo que a probabilidade é bem baixa, mas ainda ali existe esperança. E é o nosso dever não mandar ninguém pescar, né? Então é sempre bom a gente lembrar essa história, uma delas, ele foi fantástico, ele falou, foi vários dias que ele lecionou. Então assim, é muito bacana, até o livro dele, The Scalpel and the Soul, muito interessante as histórias. Quando você joga um bebezinho pra cima, né, o bebezinho olha pra você, isso aí se chama o quê? Confiança. O bebê confia, não é? O bebê pensa que ele vai cair, ele tá sorrindo. Ele sabe que alguém vai buscar. Nem sempre, porque meu pai não pegou uma vez, gente. Uma vez meu pai me jogou e não pegou, não. E foi dentro de uma piscina ainda, caí, afundei. Você vê como que é lembrança, né? Lembro bem de ter lá quase afogado, depois ainda ele, cadê ela? Aquela coisa toda. Então, nem sempre. Mas... um bebê olha quando ele é jogado para... Isso é confiança, não é nem esperança. Para ele não existe nem probabilidade. Alguém vai pegar. Se jogou, vai pegar. Tanto que ele está rindo. Agora, pega uma criancinha que já foi, acaba aquela confiança. Não é? Se você deixa criar aqui, ó, a criatura aqui já sabe, já aconteceu. Então, quer dizer, depois disso, você já não quer mais. Você perde a confiança. Né? Então, o nome disso é confiança. E aquela, tem uma história que eu gosto que... teve uma tribo, né, o povo de um vilarejo decidiu orar, era um lugar bem seco, e eles decidiram orar, rezar, né, para que Deus mandasse chuva para o lugar. Só que, quando acabaram a oração, só uma criança apareceu com uma sombrinha na mão. E o nome disso é fé. Né? Então, quer dizer, quando você ora pela chuva e já vai com a sombrinha, entenderam a diferença? Quando a gente ora por alguma coisa, mas fica com o pé atrás. Porque a fé é justamente isso. Eu já vou levar sombrinha. Porque é uma confiança e uma entrega, né, para a divindade. É uma certeza. Isto é fé. Coragem. Porque a gente tem que falar essas palavras, porque a gente às vezes confunde esperança, coragem, né, tudo isso. Coragem, eu gostei dessa definição. É quando vivemos com o coração e não com a cabeça. É o nosso instinto contra a razão. Ter coragem é lutar chances baixas demais e situações ruins. É o bicho-papão do próprio bicho-papão. Coragem é estratégia de combate para derrotar o inesperado. É a ação que refuta a lógica. É o que faz o jogo virar. Coragem é aquilo que a gente faz sem se preocupar, sem nos preocupar com as consequências, certo? Quem tem um bicho de estimação aqui que gosta, um cachorro, se o cachorrinho ou o gatinho estiver na sua casa e começar a pegar fogo, você entra lá para pegar ou deixa? Você pensa 2 vezes de entrar num lugar para salvar, e se não for um bichinho, se for uma pessoa ainda, né? O nome disso é coragem. Seja quais foram as consequências, você faz o que deve ser feito. E se isso levar a sua própria vida, que assim seja. Tá vendo? E lá no Livro dos Espíritos a gente vai aprender
sobre combate, suicídios. Isso não é suicídio. Quando você coloca a sua própria vida para um valor muito maior, né? Então a gente vai ter as distinções bem definidas de um soldado que vai à guerra para usar aquilo para se matar, ou que ele vai defender alguma causa e acaba na morte. Isso não é um suicídio. Então a gente vai ver que a coragem é fazer o que deve ser feito, independente das consequências, né? A gente vai ver, quem sabe aqui, o que retrata essa figura. Davi e Golias, né? Então a gente vai ver Golias, que era aquele gigante, né, do rei Saul, e não era um gigante, mas vamos colocar aquele homem, né, bem armado. E ali você tinha Davi, que tinha uma pedrinha, mas ele tinha estratégia, mas ele tinha fé. Ele foi onde, imagina se o rei Saul com todos os soldados, as armas, tudo, e uma pessoa decide fazer algo, né? Decide enfrentar. Mas quando a gente vai ver essa passagem, a gente tem que perguntar assim, quem é o Golias para você? Quem é para nós? Qual é o nosso gigante que tenta nos derrubar? Né? Todos nós temos, às vezes é um medo, às vezes é algo ali dentro da gente que representa uma grande forças armadas ali, alguma coisa assim. Quem é? E por que a gente não enfrenta mudando de estratégia? Porque se o Davi fosse por força bruta, né, a probabilidade do Golias esmagá-lo era muito grande. Mas quando ele usa de estratégia ali no estilingue ou na pedrinha e joga e atinge o olho ou o que for, então a gente vai ver que na nossa vida a coragem é usar também estratégias diferentes, né? Mas a gente deve pensar na nossa vida. Quem na sua vida, quem é Golias para você? E depende como você encara esse gigante na sua vida. Agora, quem acredita, aí tem aquela coisa de acreditar, que a gente tem esperança, a gente falou pouquíssimo da fé, mas a gente vai ali e acreditar. É a mesma coisa de confiar, de ter fé? Não, porque eu já acreditei em Papai Noel, quem já acreditou? Né? Então, quer dizer, quem acredita está dando crédito, pensa ser verdadeiro. Né? Quem confia é diferente, que a pessoa que confia se entrega, muda seu agir, renuncia às demais coisas para viver aquilo em que confia. Eu confiei na minha mãe que Papai Noel existiu, que existia. Eu confiei, eu não questionei, né? E pela consequência eu acreditei em Papai Noel. Tanto que eu já vi, gente, Papai Noel mesmo, no trenó, em cima da cidade lá de Sete Lagoas, entendeu? E meu primo, né? Levava a gente pra rua para colocar os presentes. E teve um dia que a gente viu mesmo. Você viu? Então, quer dizer, você pode... Isso começa a ser uma cegueira. Porque quando você acredita em algo sem questionar, a gente pode se dar mal nisso, gente? A gente faz isso. Acreditar sem questionar. Aí a gente volta para essa doutrina abençoada, né? Kardec falava, gente, quantas vezes ele use o crivo da razão. A razão te faz questionar, saber, estudar, né? Pesquisar aquilo. Então, na nossa vida, muitas vezes a gente acredita. Quando alguém vem falar com a gente de fulano, olha, cuidado, porque fulano, eu ouvi falar, a gente já vai acreditando na pessoa. Sem nem saber de quem. Aí quando você vai conhecer a outra pessoa, você já vai com o pé atrás. E já ouvi falar que essa pessoa não tem nada, não é uma pessoa bacana. Você já deu crédito para a opinião de alguém, sem nem conhecer a outra pessoa, né? Então, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você também, quando você acredita, você pode desacreditar. Então, quando eu falar, por que você acredita na doutrina espírita? Aí você tem que pensar, será que eu acredito na doutrina espírita? Ou eu tenho fé na palavra dos espíritos que vieram, né, nessa codificação belíssima? Eu tenho fé, eu entrego e confio plenamente. Mas pela pesquisa, pela razão, por tudo aquilo. Não essa fé cega. Agora, se eu só acreditar, se vem alguém com os fatos mais assim, com uma lábia melhor, eu posso desacreditar e trocar. Por isso que é tão fácil, às vezes, a gente trocar a religião.
Porque eu acredito, depois vem outra pessoa com outros fatos, entre aspas, você deixa de acreditar e acredita em outra coisa, né? Eu gosto desse conto aqui, porque tinha um famoso equilibrista, então pra gente só entender também esse negócio de confiar. Um equilibrista decidiu atravessar entre um prédio e outro numa corda, né? Então ele queria pegar a bicicleta, ele colocava a esposa na garupa e o André, a Temis na garupa, e eles iam, né? E tava praticando para pedalar numa corda entre um prédio e outro. E nisso a imprensa, né, ficou sabendo dessa coisa, uma cidade, né, ali, tudo, começou a chamar todo mundo naquele dia, olha, vai ter essa coisa, a gente vai tirar foto, vai isso. Aí chegou o dia. Aí todo mundo, aquele silêncio danado, né? E, de repente, começa a pedalar e você vê, vai pra lá, vai pra cá, a bicicleta, o vento, aquela coisa, e eles chegam no próximo prédio. E aí, quando chega no próximo prédio, chega um colega, um jornalista, e vai entrevistar, né, esse homem ali da bicicleta e diz a ele assim, eu sabia que você conseguiria, eu não tinha dúvida nenhuma. Eu vou te falar que eu tinha certeza que você ia conseguir. Aí o equilibrista falou com ele, falou assim, nossa, mas você não tinha nenhuma dúvida que eu ia conseguir chegar lá? Você realmente acreditava que eu ia chegar lá? Então você acredita que eu posso fazer a mesma coisa novamente? Porque você acreditou, você tem essa certeza toda. Aí ele falou, claro, lógico que eu acredito que você acabou de fazer, eu acredito em você. Aí o equilibrista falou assim, nossa, você então acredita mais em mim do que eu mesmo. E mais do que a minha esposa. Então a gente vai fazer o seguinte, você vai na garupa e a gente volta, faz toda a jornada de volta. Então, quer dizer, aí o jornalista, né, fica meio pálido, desconversa, né? Então, esse acreditar, a gente tem que ter muito cuidado do que a gente acredita. Você iria na garupa? A garupa é mais do que acreditar, gente, não é? É confiar, ou até mesmo fé. Porque a esposa que está na garupa, ou então tadinha, né? Bem inocente mesmo. Mas, né? E aquele que está pedalando, né? Então, quer dizer, nós temos uma certa confiança e nós somos esse homem que pedala aí muitas vezes na nossa vida. Quem aqui é responsável por uma outra pessoa em algum momento da vida, né? Porque a gente coloca, às vezes, os filhos nas costas para ir mudar para um país diferente sem saber de nada. E isso é como se diz, eu estou pedalando, eu estou tendo fé em Deus que eu vou chegar lá e vai dar tudo certo. E quem está indo comigo também está tendo aquela confiança em mim que eu estou sabendo o que eu estou fazendo. E muitas vezes a gente nem está sabendo. A gente está agindo por pura fé, né? Então é muito interessante isso. Mas a gente fala, nossa, eu acredito que você, né, ia chegar do outro lado. Mas você vai na garupa comigo? Ah, não, aí é outra conversa. Então aí já não é acreditar, né? Aí já não é confiar. Aí está a grande diferença entre acreditar e confiar. Quem acredita, observa de longe e não duvida, mas não arrisca nada com aquela pessoa. Agora, quem confia, sobe na garupa e vai junto. Ah, é o filmezinho. Eu queria colocar, ele é engraçado, é só alguns segundos. É do Jim Carrey, do filme Debbie e Lloyd, eu acho. Esqueci o nome do filme. Aqui é uma partezinha aqui, porque entra esse negócio de crer e Dumb and Dumber, é isso mesmo. O Marcos está colocando ali pra gente. Só pra gente ver, né, esse episódio aqui, ele. O que vocês acham? A ação dele é crença, é crer, é confiar, é ter fé. Ele vai colocar ali o Jim Carrey. Qualquer problema é por causa do Marcos. Vai na fé, Marcos. Não, tá aí. Senão a gente volta pra ele também, não tem problema não. É porque é só engraçadinho. Vocês iam rir um pouquinho. Ah lá. Tá sem som. Agora é o André. Peraí que eles vão voltar, porque tem que falar, tem que ouvir o que eles falam. Eu vou te fazer uma pergunta direta e quero que você me responda honesta.
Eu gosto de você. Gosto muito. Eu vou te fazer uma pergunta direta e quero que você me responda honestamente. Quais são as chances de um cara como você e uma garota como eu acabarem juntos? Bom, Lloyd, é difícil dizer, a gente nem... Não sei. Diga a verdade. Pode dizer diretamente. Eu viajei muito só pra te ver, Mary. Sabe, você tem que ser honesta comigo. Quais são minhas chances? Nada boas. Nada boas quer dizer 1 em 100? Eu diria que é de 1 em 1 milhão. Então quer dizer que tem uma chance. Yeah! Pra gente ver que, né, um pedacinho de humor a gente vai olhar. É tudo uma questão de visão. Quer dizer, nenhuma, né? Ela tava querendo ser delicada e dizer não tem nenhuma chance pra gente. Mais 1 em 1 milhão. Agora eu vou falar com vocês aqui. Se eu tiver, sabe aquelas balinhas pequenininhas, assim, aqueles M&M's, né? Se eu tiver uma bacia de M&M's aqui e tiver 1 milhão de M&M's e um daqueles seria um veneno, os outros seriam chocolates. 1 em 1 milhão. Misturasse tudo. Você comeria os M&M's? Né? Então a gente vai ver. Mas quando a gente fala assim, eu tenho 1 em 1 milhão de chances de encontrar a pessoa certa no mundo, para casar, para ter uma vida feliz, 1 em 1 milhão. Aí a gente já olha com um olhar tão negativo, né? Ah, não vou nem apostar. Pra quê? Ah, não vou juntar nenhum website, não vou procurar, não vou me produzir pra, sei lá, alguém me olhar assim diferente. Por que a gente desiste das coisas assim tão palpáveis, né? Se falar 1 em 100 mil, a gente já desiste, já fala, vou nem tirar o pijama, não. A chance tá baixa, não é assim? Agora, por que então uma bacinha com 1 em 1 milhão, sua chance seria 1 em 1 milhão de... Vamos colocar que você nem morreria, mas daria uma dor de barriga daquelas. Mesmo assim, a gente não comeria, né? Então, é uma questão de visão, essa coisa de... E por que a nossa fé, a fé de vocês, eu pergunto pela minha fé também, é dessa visão do Jim Carrey aqui em 1 em 1 milhão? Ou é a fé que a gente tem nas bolinhas, nos M&M's de 1 em 1 milhão? Depende, a gente tem uma visão positiva da vida, que 1 em 1 milhão é uma ótima perceptiva, no caso dele, ou a gente está olhando a nossa vida como se fosse um tanto de balinha, mas uma balinha dentro de 1 milhão não vai dar certo. Então não vou nem tentar, né? Então a gente tem que mudar essa visão da nossa. Fé é confiança e entrega. Não adianta eu confiar se eu também não me entregar. E não adianta eu entregar algo que eu não confio. Então a fé, para mim, é a melhor definição dela. Quando a gente olha a fé em Deus, você tem que confiar. Confiar significa não ter nenhuma dúvida. Alguém aqui duvida que ele sabe mais do que a gente? Que a gente pede, ora, para que ele escute a nossa prece. Mas e se a gente mudar e orar para que nós escutemos a sua resposta? Porque a gente ora muito para ele nos escutar. Escutar, ele sabe antes da gente pedir, ele já sabe o que a gente quer. A gente tem que orar para a gente saber escutar as mensagens de Deus. É aí que a gente, às vezes, né, coloca esse equívoco. Então eu tento, né, orar e peço a ele para que eu saiba olhar os sinais, porque ele está respondendo para a gente o tempo inteiro. Mas a gente está tão ocupado que a gente não... Eu peço a ele algo, mas depois não tenho tempo de escutar a resposta, né? Se tiveres a fé do tamanho do grão de uma mostarda. Quem é que já viu um grão de mostarda? Bem pequenininho, né? Naquela época, naquela região, usava isso porque era talvez a menor semente da época, do lugar e tudo. Hoje a gente sabe, tem uma flor, eu acho, uma orquídea, que é a menor semente que existe. Mas nesse caso, se você tiver a fé como um grão de mostarda e direis a este monte, passa daqui para acolá,
e ele há de passar. E nada vos será impossível. Isso está em Mateus. Mas que montes são esses? Por que a gente fala assim, nossa, será que essa montanha mesmo aqui, pedir ela para mudar de lá para cá, de cá para lá? Se bem que hoje a gente já começa a entender um pouquinho da física quântica, que isso na verdade é até possível mesmo. Mas a gente está falando de outros tipos de montes. Eu achei bonita essa figura, né? Porque é um simbolismo. Que montes são esses que a gente pode pedir a Deus para transportar pela nossa fé? E muitas vezes a gente tem que lembrar que são justamente aqueles gigantes, aquelas dúvidas, para transportar essas dúvidas para um caminho de certeza. Nossa, será que eu acordei, vim para cá, tararará, eu confiei que o centro estaria aberto. Ah, mas se não for ninguém, é dia de festa, dia de holiday e tudo, eu sei que eu vou estar lá, né? E alguém que abriu a porta deve estar lá também. Então, quer dizer, eu tive que confiar, eu tive que exercitar essa confiança, mas eu tive que fazer algo, eu tive que sair de casa. Porque se eu tivesse só pensado, ah, mas é dia de feriado, não vai ninguém, né? Eu nem sairia de casa para quê? Então, fé é esse movimento. Eu vou transportar qualquer dúvida numa... Pelo menos, lembra que é o trabalho, a fé é um trabalho, é uma coisa constante. Quem aqui já pediu alguém para orar por ele? E quem aqui conhece alguém, às vezes, que faz uma oração daquela pessoa ali é forte. Oração de mãe, né? Na hora que a gente tá com criança, tá doente, ou... Tem gente que conhece alguém que fala assim, ó, minha mãe tem muita fé com São Judas Tadeu. E a gente, por ser espírita, a gente não precisa de ficar assim, nossa, São Judas, nossa... Não, gente, são almas boas, desenvolvidas, que continuam. Vocês não pedem por alguém que você... A gente não pede pelo nosso mentor? Então, não tem que ter essa coisa também, porque às vezes fica até uma coisa assim, nossa, você fala São Judas. Sim, é um espírito muito bom que já desenvolveu, já está numa altura muito mais que a gente. Se a gente pedir ajuda, não chegar nele, vai chegar em outro lugar, né? Então, minha mãe tem uma fé muito grande com ele, e as pessoas sabem, tanto que ela quase conversa com ele. E vai ver conversa mesmo, porque médio, né, vai saber. Então, as pessoas às vezes ligam para minha mãe, ô dona Ju, fala com São Judas para mim, né? Porque ele é o santo, como se diz, das causas impossíveis. Fala com São Judas pra mim, como se fosse mesmo assim, falar. Fala com ele, que eu tô com um problemão aqui, fala com ele pra ver isso lá e tal, né? E aí minha mãe fala assim, tá bom, mas ora também. Não, mas por favor, eu sei que você vai mandar eu orar também, mas conversa com ele pra mim, né? Então, assim, às vezes a gente conhece alguém que parece que tem uma fé tão maior que a nossa, mas não é. É porque essa fé da pessoa já foi trabalhada mais. Ou às vezes a pessoa já tem uma idade muito maior, mais avançada do que a nossa. Porque se Deus cria um espírito no ano 2000, ou um espírito, né, desenvolve aquela, para ser um espírito humano no ano 2000, ou no ano, sei lá, 1800 antes de Cristo, vai ter mais experiência que aquele outro, né? Então ele vai ter mais chance de ter desenvolvido a fé. Então a gente não precisa de comparar ninguém. Ah, mas fulano tem mais fé que eu. Ou ele é mais velho que você, ou ele trabalhou mais do que você. Então não precisa de ter inveja, não precisa de se comparar, se sentir menos, nem nada. Mas trabalhe a sua fé, né? Então a gente pode transportar essas dúvidas, né? Quando a fé surge em nós, a gente pergunta, né? Quando é que ela surge? A gente já sabia que ela já está num estado latente. Nos humanos, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas ela necessita ser desenvolvida. Então a gente tem que desenvolver essa fé. Não é a questão de quem tem, é onde está. O primeiro estágio é acreditar. É aquela fé mais ingênua, né? Aquela, como se diz, se alguma coisa boa acontece, você tem fé. Ai, que coisa boa, Deus é bom demais. Mas no minuto que acontece uma coisa ruim, cadê Deus? Não estava lá por causa disso, levou essa pessoa. Então é aquela fé que cambaleia, né? Você acredita, mas você deixa de acreditar em qualquer momento. Qualquer coisa vai contra a nossa vontade e a gente deixa de acreditar. Então essa é aquela fé de acreditar. É um estado bem ainda primitivo de fé. Depois vem o estado de compreensão da fé. Aí a gente começa a compreender o porquê das coisas. É um desenvolvimento da razão. Eu já começo a pensar assim, nossa, isso está acontecendo, eu acho que... Deixa eu pensar na razão de isso estar acontecendo. Porque Deus é tão bom e Ele é tão justo
que isso não poderia estar acontecendo na minha vida se não fosse para alguma coisa boa e justa também. Eu começo a compreender as coisas que estão acontecendo na minha vida. Vou ficar triste? Vou. Vou ficar com raiva? Vou. Mas eu não vou deixar que a minha fé seja cambaleada por causa do que esteja acontecendo. Eu só vou tentar compreender. E depois o último estágio é vivenciar. Aí você já não questiona. Aí já é um estágio de espiritualidade bem avançado. Quando a gente vivencia mesmo aquela fé. Não, minha filha, tá tudo certo. São as pessoas calmas em espírito. Tô falando calma em ser, porque tem muita gente calma com uma raiva, isso não tem nada a ver, gente. Tem gente que é falante, fala e tudo, mas é uma pessoa completamente calma e dentro e confiante nela. E tem muita gente que aparentemente é toda zen, mas lá dentro tá uma turbulência danada. Então isso não tem nada a ver. Eu tô falando calma de espírito, certo? Pode acontecer o que for. Eu vou falar que o meu esposo uma vez pegou fogo, a gasolina subiu nele e eu vi o fogo subindo, assim, elastando pela perna e era gasolina. A gente tinha uma piscina. Eu nesse dia descobri que eu não tinha nenhum senso de fazer as coisas certas no momento de pânico, nessa época. E ver, sabe, assim, ele estava segurando o negócio de gasolina e sem querer estava vazando. E começou a subir na perna, e ele começou a pegar fogo. E nesse momento, eu não sabia o que fazer. Quem tinha na época telefone da AOL, American Online, e naquela época a internet era no telefone. Lembra que era na linha do telefone, você tinha que trocar a internet pro telefone? Eu falei assim, eu vou ligar pro 911, né? Aí eu peguei e alguém estava usando a internet. Aí o telefone não funcionava, não tinha celular na época. Aí ficava tim, tom, tom. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu olhei pra ele, comecei a gritar, né? Coisa mais natural de fazer. Aí eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Você tá pegando fogo, o que eu faço? Aquela coisa. Ele para, meu irmão estava perto, meu irmãozinho pequeno, tinha uns 10 anos, meu marido vendo o fogo subir, aos poucos, ele fala assim, aí eu, a piscina, joga água. Aí ele falou assim, não joga água, porque vai lastrar, né? Quer dizer, olha a pessoa, quando o fogo está subindo nela, ele diz assim, pega a toalha que está ali, põe ela na piscina cheia d'água e me enrola. Eu vou deitar, você me enrola na toalha de água, para abafar o fogo. Não é para jogar água em mim, não. Ele falou. Ele não gritou, ele instruiu para que o meu irmãozinho, porque eu já estava gritando, desesperada, não sabia o que fazer, nessa época tinha uns 20 anos atrás. Então, quer dizer, ele tem uma presença de calma, de saber o que fazer. E a gente pode testar essa presença nossa nesses momentos de pânicos. Porque é aí que a gente vai ser testado, né? Qual é a calma do nosso espírito? Jesus foi colocado em quantas situações que testou, né? Eu não vou dizer que Jesus nunca foi tentado, porque ele nunca teve nada que ele cairia em tentação. Mas testado por nós tentando testar Jesus toda hora, né? Toda hora os hebreus, os romanos, todos tentavam testar para ver se Jesus cambaleava. Ele passou brilhantemente em tudo que tentou testar ele, com calma. Então, quer dizer, isso é vivenciar a fé. Então, quando meu esposo só falou, não, pegue a toalha, me enrole, vai dar tudo certo. Enrolamos a toalha, não ficou nenhuma sequela. Mas, quer dizer, isso é vivenciar. Ele falou assim, não, eu tinha plena consciência no que precisava ser feito. Então, eu só não podia mover porque daria mais oxigênio. Onde que eu ia pensar uma coisa dessa, gente? Sabe? Ele falou assim, não, porque se eu corresse, ia ter mais ar, aumentava o fogo. Eu falei assim, meu Deus, eu já estava correndo, me jogando na piscina, gritando. Sabe? Você está entendendo? Então, assim, era coisa lógica fazer. Porque é uma pessoa que não tem conhecimento e não estava exercitando a fé. Agora ele falou assim, não, eu sabia. Então, ele teve fé nele, né? Então, quer dizer, primeiro a gente tem que ter fé em quem? Em Deus. Depois na gente. Eu acho lindo a passagem, né? Quando a mulher hemorragia. Não esquece. Que tinha hemorragia, tá? Porque eu vou falar essa palavra, nunca dá certo. Tem anos. Então, 12 anos ela sofria, né? Desse fluxo de sangue. Eu não vou contar a parábola, mas todos já devem conhecer. Mas é um dos momentos que a gente vê aquela fé completa. Aquela fé intensa, em que essa mulher que sofria era considerada uma mulher suja, uma mulher fisicamente suja e considerada suja por todos. Porque uma mulher no seu ciclo menstrual já era considerada suja. Então, imagina, por 12 anos, e ela
fica sabendo que Jesus vai estar na área, ela sai de casa, não quer nem saber e vai à procura de Jesus. E ela sabia, ela falou assim, não precisa de conversar com ele, não precisa de pedir nada, não precisa de... Se eu tocar só se eu encostar um pouquinho assim na manta de Jesus, eu vou estar curada. Isso é fé, gente? Se eu encostar. E por que a gente acha que Jesus ficou lá atrás, 2000 anos atrás? Ele está tão presente aqui hoje quanto lá. E às vezes a gente coloca um obstáculo, meu Deus, para me falar com Jesus. Ele tá, se a gente trabalhar a fé para saber que Jesus está pertinho da gente. Porque a gente pensa assim, às vezes, Jesus tem mais coisa para fazer, eu estou pedindo uma coisa tão boba e tá muita mais. Não, a irradiação dele, a aura dele ela atinge o planeta todo. A gente pode, e ele gosta que a gente pede, mas a gente pede com fé, sabe? Igual essa mulher, se eu tocar, e imagina que quando Jesus fica sabendo que ele curou, ele não sabia que ele tinha curado, sabia? Porque ele mesmo questiona. Ele só vira e pergunta, né? Pedro, quem é que me tocou? Aí quando Pedro fala assim, quem te tocou? Tá uma multidão aqui te tocou. Imagina, gente, se Jesus aqui, igual André tá ali em pé, Jesus aparece ali atrás de André. Você acha que André vai preocupar com a palestra? Vai virar para Jesus na hora, né? E nós, esquece a Débora. Todo mundo vai correr para tentar pegar Jesus, não é? Eu também. Eu tô em pé, chego antes de vocês. Então, quer dizer, se Jesus entra por aquela porta, todo mundo vai querer chegar perto. Então, naquela época, você descobre que ele cura todo mundo o tempo inteiro, pegando. Não tem que ter proteção para o Papa hoje? Porque senão o pessoal, né? A gente tá falando, tem umas pessoas que vão pela razão errada, mas muita gente quer pegar, né? Pela fé. Se eu pegar na cruz, se eu pegar na veste do Papa. Imagina Jesus, então. Então, quer dizer, aí Pedro fala, mas alguém encostou em mim. Como assim encostou em você? Todo mundo tá te amassando, né? Não, mas foi diferente, porque eu senti virtude saindo de mim. Quer dizer, eu senti que algo, saiu um fluido curativo de mim e que alcançou essa pessoa pela fé dela. Aí lá no livro, lá na Gênesis, quando a gente vai estudando os milagres, porque muita gente acha que isso foi um milagre, Kardec pergunta. E ali eu acho lindo ter um entendimento disso. O fluido atinge a desordem orgânica para reparar. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, a confiança, numa palavra, a fé do doente. Então, nem o médico precisa saber que ele está te curando. Às vezes, pela sua fé no médico, você se cura. E foi o que aconteceu com essa mulher. Porque Jesus curou sem saber que ele estava curando. Ela atraiu o fluido pela sua fé. Por isso que Jesus falou, não foi, né? A sua fé te curou. Então, a gente pode ter essa cura pela nossa fé? Aqui está lá na Gênesis. Quem acredita, não. Quem tem fé na palavra de Jesus vai entender que isso é verdade. Então, a nossa fé pode nos curar. Tem gente que vai no médico e tudo, tem tanta fé, não, mas aquele médico é tão bom, ele vai me curar. Aí você tem um outro médico, você fala assim, não sei não, aquele ali é meio... Você vai curar com qual? Será que isso tem essa vontade sua? Será que... Claro que sim. Então, às vezes, você é curado pelo seu desejo. E quem te cura nem sabe. E nem é a pessoa que cura, é você. Porque é pelo fluido que se cura. Outra passagem interessante foi aquela do... E outra coisa, para ter fé, a gente tem que ter fé em 4 coisas. A gente tem que ter fé primeiro em Deus. Depois a gente tem que ter fé no médico. Depois do médico, no tratamento. E depois do tratamento, na gente. Porque se você tem uma doença, primeiro você tem que ter fé em Deus que você vai ser curado. Depois você tem que encontrar um canal. Então eu tenho que ir no médico, eu tenho que confiar, eu tenho que ter fé que esse médico vai ser aquela pessoa que vai ser um canal que Deus vai usar para minha cura. Mas aí o médico vai te dar um tratamento. Aí o médico escreve lá, olha, andar, fazer caminhada 1 quilômetro por dia, comer isso, isso e isso. Aí ele te dá o tratamento, a receita. Se você não tem fé naquele tratamento, não, isso não vai adiantar, não. Quebrou aquela linha. E tem que ter fé em você. Não, eu consigo. Eu vou fazer isso. Né? Então, tem que ter esses 4 elementos para qualquer cura. E não precisa ser físico, a gente tem que olhar o emocional, seja lá o que for. No centurião, então, o centurião estava encarregado de quantas pessoas, geralmente? 100. Né? Então, quer dizer, muitas, 100. Então, a gente vê que esse centurião romano, ele pede, né, que Jesus, eu vou resumindo de novo, eu não vou na parábola toda,
mas ele pede por um funcionário dele. Olha para você ver. Então ele pede a Jesus que trouxesse a cura para aquela pessoa. Mas aí quando Jesus, como se diz, o Jesus não precisa nem de ir lá. Ele fala, não, Jesus, eu sei que você não precisa de nem lá em casa, lá dentro, ver ele. Porque eu sei que só a sua vontade de curar ele já deu. Só de eu pedir aqui e pronto. Então a fé dele era tão grande que ele não precisava nem que Jesus fosse lá dentro visitar a pessoa, ver, dar o diagnóstico, encostar a mão, nada disso. E ele era um centurião romano. Então a gente vai ver que precisa ser da mesma religião, precisa ser disso, precisa daquele, não. É fé, a fé ativa, viva. Né? Kardec, novamente no Evangelho, diz assim, a fé sincera e verdadeira, ela é calma. Não é aquela fé gritante que a gente desespero, né? Desespero é justamente isso. Eu não vou esperar. Então, desespero. Eu não vou esperar, eu quero na minha hora. Mas ali diz, a fé sincera e verdadeira, ela é calma. Ela faculta paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de chegar ao seu objetivo visado. Então, às vezes a gente quer em 1/4 da nossa encarnação atingir algo que talvez demore 3 ou 4 encarnações. Aí por isso que, às vezes, algumas pessoas não conseguem ficar no espiritismo, porque a gente quer resolver agora, hoje. O padre tem que absolver, o pastor tem que expulsar o demônio. E tá certo, para aquelas pessoas que estão ali, é o momento delas. Mas quem conseguiu entender a doutrina espírita já sabe que não é assim. Já sabe que existe um histórico todo para você estar onde você está. E que às vezes também tem que ter o tempo para aquilo desfazer, né? Então, paciência para as coisas. Paulo de Tarso já vai dizer lá em Hebreus, a fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Olha que coisa linda, é uma posse antecipada do que se espera. É como se diz assim, não, eu vou ter isso e eu já sinto que eu já tenho. Porque eu sei que eu vou ter. Eu vou conseguir esse prodígio, eu vou conseguir isso. Eu tenho tanta certeza disso que eu já está em mim. Mas se não tem isso ainda, não tem problema. Dentro de mim eu já sei que eu vou ter. Então é uma posse antecipada do que se espera. Quem já ouviu aquela história, né, do barco, quando Jesus... Eu não vou ler, não, deixa eu ver. Não, porque é muita coisa. Mas vocês já lembram daquela passagem que Jesus está numa ilha com seus apóstolos. Agora, Jesus trabalhou o dia inteiro, ele pregou o dia inteiro nesse dia. Aí chega no fim da tarde, ele pede aos apóstolos dele, os 12, para que entrem no barco e que atravesse o lago. Então ele diz, né, ele diz assim, olha, vamos para o outro lado, né, passemos para o outro lado do lago. Então eles saem e vão de barco e vão atravessando o lago e em certo momento começa a ter uma tempestade, não é assim? E aí de repente começa a tempestade, o vento e a água começam a entrar no barco e alguns dos apóstolos eram pescadores, então eles tinham experiência nisso, né? No lago de Genezaré, que não é um lago, mas aí a gente vai ver que eles chegam no momento que eles vão e começam a acordar. Jesus estava dormindo lá na frente do barco, e eles acordam e ainda perguntam a Jesus, você não se importa que a gente vai morrer? Não se importa que perecemos? E aí, quer dizer, Jesus acorda. Imagina nós, gente, né? A gente está num barco com Jesus e a gente desespera e vai lá acordar como se ele estivesse dormindo de descaso. Não, ele estava descansando porque ele sabia exatamente onde está tudo certo. A gente vai saber que as tempestades são causadas, muitas vezes, como uma limpeza. E muitas vezes são espíritos que estão. Então, quer dizer, Jesus só precisa conversar com esses espíritos. A gente vai passar ali para esse pedacinho, eu vou colocar no slide. Mas quais são as nossas tempestades na nossa vida que aparecem? Às vezes a gente tem aquela tempestade inteira na nossa vida e a gente esquece que Jesus está bem ali com a gente. Só que a gente acredita que Jesus está dormindo porque ele está tendo descaso, que ele não está... Não. Jesus está muito acordado. Se a gente começa a entender que a gente vai ter essas tempestades, ela tem... Se Jesus lá no começo fala assim, atravesse para o outro lado,
Não é certeza que ia chegar do outro lado? Então, por que a gente duvida, né? Porque nós já sabemos que nós vamos chegar num caminho em plena felicidade e comunhão com o divino, com Deus. Então, por que a gente se importa tanto com as tempestades? Se a gente sabe que a gente vai chegar lá. É como se diz, você vai chegar a ser um ser como Jesus, em perfeita sintonia com o Pai. E por que a gente fica tão atrapalhado quando vem uma tempestade? A gente duvida, esquece que Jesus está no barco com a gente. Ali, né, a gente vai ver ele não está dormindo ali de descaso, não, ele está, como se diz, eles até censuram Jesus, né? Por que você está dormindo? Você não importa, não, que a gente vai morrer? Né? Mas não é bem assim. Ele está completamente ciente do que está acontecendo. Diante das mudanças previstas para a melhoria da humanidade, nós somos atingidos por convulsões sociais, por reações inferiores de muitos, provocadores de revoltas, vinganças, mágoas, são formas de resistências erguidas pelos espíritos não sintonizados com a paz, por lhes serem escassos os conhecimentos espirituais. Quando a gente vai falar, né, Ali, seja encorajado, Jesus está na tempestade com você. Para a gente sempre lembrar dessa imagem, que Jesus está no nosso barco. Ele nunca está fora do nosso barco. Seja tempestade ou não, ele está calmo, mostrando que você também deve estar com calma, enfrentar a tempestade, mas com ele ali dentro do barco. Os espíritos que dirigem os fenômenos da natureza, eles formam uma categoria especial no mundo espírita? São eles a parte ou espíritos que estiveram encarnados como vós? Olha para você ver, espíritos que a gente está falando de tempestade, porque se a gente não prestar atenção, a gente vai achar que Jesus fez algo diferente, ele foi contra a lei da natureza, quando a tempestade acaba, né, naquele momento ali. Não, mas ali a gente já vai ver que foram os fenômenos, na verdade, é uma categoria especial no mundo espírita. São espíritos que estão agindo, né? Então, que estiveram ou que estarão. Então, são espíritos que já estiveram e outros que ainda estarão. 539, as perguntas estão no Livro dos Espíritos. Na produção de alguns fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa? Em massas inumeráveis. Então, quer dizer, isso aqui é só um pedacinho. A gente pode fazer uma palestra só sobre esse episódio que acontece. Então, quando Jesus conversa com esses espíritos que estão, né, que estão fazendo parte das tempestades, ele só pede para que, né, vamos dar uma trégua, parar. Então, quer dizer, tudo tinha um aprendizado. Jesus, nada que aconteceu ali não tinha aprendizado para a gente. Isso aí a gente vai estudar no Livro dos Espíritos. É muito interessante a gente estudar. E por que, então, no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja dos bons? Por que, então, os espíritos, parece que coisa ruim, parece que sempre está maior do que coisa boa, né? Por quê? Por fraqueza destes, por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes os quiserem, preponderarão. Então, quando a gente decidir falar assim, não, o lado certo vai ficar o lado justo. Não tem grandes guerreiros, advogados, gente boa que está na luta certa e às vezes vai contra um gigante, vai contra, sei lá, uma Disney, um Sony, uma multi-companhia, e às vezes você pega um advogado desse tamaninho assim, coisa, mas ele não deixa que o lado, né, ele fala, não, a razão tem que sobrepor. Exato. Então, quando a gente vê isso, quando a gente começar a falar, não, o lado certo vai ficar e pronto, a gente consegue. Isso era um videozinho mostrando que a gente estava num navio e pegamos uma tempestade e as ondas vinham em cima da janela e o meu marido de novo ali, ele olhando com a maior calma, falei, sabe que maravilha a natureza, né? O povo desesperado, indo pra lá e pra cá, e o navio balançando e o negócio, e ali não deu pra ver, mas não precisa de pôr o vídeo não, que a gente já tá acabando. Mas a água vinha assim em cima, quebrou a janela do 5º andar, imagina, a gente estava no quarto, quebrou as janelas do 5º andar, cachoeira dentro do navio, maravilha, né? Então a gente olhando aquilo ali, e ele com uma calma, falando assim, olha, a gente sabe qual que é o barco mais próximo, se qualquer coisa que a gente tiver que evacuar. E a gente no transatlântico, gente, não é nem assim, sabe, um barquinho aqui, indo ali na estátua e voltando. Então, assim, a cabeça de uma pessoa calma, uma pessoa que é confiante, ele tá na missa, ele é católico, foi na missa, ele vai pra missa no domingo de manhã, eu vou pro centro. Então, assim, uma fé tão ligada, uma fé tão ativa,
E ele só falando comigo assim, e eu, calma, porque ele tá lá, né? Então, assim, eles falam lá, ó, se der um acidente, vocês todos vão reunir em tal lugar, tal lugar. Eu falo assim, Brian, onde é que você foi? Eu vou. Não quero nem saber o que os anúncios vão falar, não, porque... Aí, tá vendo? Quando a gente confia mais na fé de outra pessoa. Então, quer dizer, ele não, ele já fala assim, ó, eu já vi aqui nesse andar, mas ele é daquela pessoa que observa tudo, né? Aí ele fala assim, ali eu vi o próximo navio, salva-vidas está ali, e eu tenho certeza absoluta que ele seria o último a sair do barco. Ele afundaria junto, mas deixaria todo mundo antes. Então, assim, mas a calma que ele tem, então eu falo assim, gente, que maravilha, que maravilha. Então vinha a onda e tudo, e balançava, e ele assim, olha que lindo, que espetáculo da natureza, que coisa mais bonita, né? O povo ali desesperado, já uns com o negócio no pescoço, aquela coisa toda. Então, a gente vai encerrar com esse, tem dois, mas esse aqui é importante, do Evangelho segundo o Espiritismo. O penúltimo slide. Cumpre não confundir a fé com a presunção. Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz as coisas e fala assim, eu tenho fé. Não, você está sendo presuncioso, né? Então, a verdadeira fé se conjuga à humildade. Fé não é essa coisa de falar assim, eu vou, tem fé, pronto, acabou, não quero nem saber. Não é isso, não. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Por esta razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Olha que interessante. Justamente por você ser humilde e confiar em Deus. A presunção é menos fé do que orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Aquele orgulho de confiar na gente, é eu primeiro. Não quero nem saber, não, é eu, certo? Agora, quando a gente deposita isso em Deus, já são outros 500. Porque aí você se, né, não é humilha, mas você está sendo humilde. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Isso quem diz é o nosso querido Chico Xavier. Obrigada, pessoal. Bom holiday amanhã e vamos orar pelos nossos Memorial Day, né? A gente tem que lembrar, Veterans Day foram aqueles que foram e voltaram. O dia não, tem um dia que também é devotado aos que estão servindo ainda, né? Mas amanhã seria um dia devotado àqueles que foram e não voltaram. Então a gente tem que ter um respeito muito profundo, uma oração, né? Vamos lembrar que amanhã, hoje, não é o dia de churrasco e praia, mas tem uma profunda... Exato. A gente tem que fazer uma oração muito grande para aqueles que foram com todo amor, talvez defender uma causa muito bonita, defender a liberdade, para a gente lembrar que muitas pessoas estão no mundo e muitos têm liberdade pela razão de alguns ter dado a própria vida. Obrigada, gente. Até a próxima.